Bel Navis for her presentation, and also Damaris will make also a presentation on behalf of the Small Business Administration New York. I thank you very much for your time, and please, you have the floor. I'll be here helping you with the time and everything. Thank you. Good morning. So, good morning. Morning. Okay, my name is Elaine Powell Davis, and I work for the United States Small Business Administration. That is a federal agency, and for those that don't know, our boss is President Donald J. Trump. Okay, so our agency happens to be one of the agencies. The funding has not, NOT, been cut as YET yet. So we are good. What we do at the Small Business Administration, we help people start a business, we help people grow a business, and we help people expand a business. Of course, you know we get a benefit out of all this too. People are going to be paying taxes. So that works well for the federal government. We was penned into law in 1953 by President Dwight D. Eisenhower. That's how we became an agency. But what we do at the Small Business Administration, we're a statistical agency, and we keep statistics on everything. So when people want to know about how many small businesses there are in the United States, I can tell you it's 30 million. That's how many we have. Because we are the statistical agency. We keep statistics on women-owned businesses. We keep statistics on minority-owned businesses. We keep statistics on veteran-owned businesses. We keep statistics on everything that has to do with businesses. We can tell you who's the billionaires, the trillionaires, the zillionaires. We know all of this stuff. We have small businesses because, truth be told, small businesses employ more people than large businesses do. That's where the people are employed, is in small businesses. So one of my jobs is that I go out and I tell people about the programs and services that we have at the SBA to help you get your business off the ground. Okay, we help the federal government. We don't get involved ourselves. We employ resource partners. We have 3 of them, specifically 3 of them. One is called SCORE. On this table over here, we have workshops that's done by SCORE. SCORE is an organization of a group of individuals who owned and operated their own business at one point and decided to sell it or do whatever they want to do with it, and they are donating their time to you free of charge to teach you how to do it. They are an awesome group of guys. The largest chapter is here in New York. There are about 70 to 80 SCORE counselors and mentors in that office. What happens is you go into the office and you ask for a mentor. The mentor is the person who guides you through every single step that you have to make to open the doors to this business, to get this business to where it needs to be. Now, on that sheet of paper over there, they have a bunch of seminars. I'm going to suggest 2 seminars that you attend. One is on June the 17th, and one is on the 18th. The one on the 17th is how to write a business plan, because the business plan is very important when you get ready to open the doors to a business, or even if you're already in a business, you need the plan. We need to know, what is the plan? How do you plan to sell this product? Who do you plan to sell this product to? Who is your target market? The gentleman that was up here talking, he was absolutely right. They want to know the specifics. And the reason is because we would rather you fail on paper than to fail in person. Before you open the door, sometimes when you look at your plan, you realize this is not going to work. But if you had the doors open, you're shutting the doors. We are not interested in people closing doors. We're interested in people opening doors and being successful. So there's a workshop over there it's a sales summit on the 18th. It will be at 26 Federal Plaza.
and the workshop on creating a business plan will be at the Brooklyn Grand Army Plaza at the library. They are free. Free, because your taxpayer dollars have already paid for that. SCORE is a very good organization, and as I said, they will become mentors, coaches, and take you through the whole life of your business. They don't just take you, teach you one thing and drop you. They will be with you through the whole entire life of your business. They do a bunch of workshops on trademarks, intellectual property, all kinds of workshops, opening a restaurant, how to do QuickBooks, financial planning. There's a bunch of workshops that they actually do. And they joint venture with the private sector. They do workshops with Google. They do workshops with Amazon. Whatever you need help in, they have a person who can come in and speak to that subject matter for you. That's cool. Then we have the Small Business Development Centers. The Small Business Development Centers are located at your major colleges. Pace University, Columbia University, Baruch. You have all of these colleges, York, LaGuardia, and you go into a small business development center and they provide the exact same service that SCORE provides. You're making a choice. We're not making a choice for you. We're just giving you some selections to make your choice from. Today, we have one of our resource partners with us. We have a women's business center. So you have SCORE, you have the Small Business Development Centers, and you also have the women's business centers. The federal government funds all three of those organizations to help you start, grow, and expand your business. She is going to do an actual presentation where she walks you through starting a business and the things that you need to know when you start this business. That is the one arm of the SBA. The other is financing. We finance businesses. I was at the Small Business Expo on the 30th, the 31st, and June 1st. Every franchise in America must have been up in the Javits Center. We actually loan money to people who might not want to start from scratch, but they want to do a franchise. A franchise, there are certain banks that will make this loan to you. The federal government has what they call participating lenders. We have a ton of them. I didn't bring this book with me, but I'm going to get some to this counseling. In this book, on page 28 and 29, is a list of all the participating lenders like TD Banks. You have Chase, you have Citibank. All your major banks are part of our program. We give them the money, and they loan the money to you. If you don't pay them back, we will pay them back on your behalf because we guarantee these loans. You no longer owe the bank. You owe the United States federal government. Okay? I would suggest that you pay it back. And the reason is because we are the Internal Revenue Service and you will never see another refund check. We are the Social Security Administration and we'll wait until you get ready to get your Social Security and you won't get that either. We will find you. We are the FBI. We are the CIA. We will find you. We are Border Patrol, so you can't go over the border. We're the Bureau of Prisons. We're the Food and Drug Administration. I mean, it's a huge, the federal government is huge. So I wouldn't suggest that you not do that. Now, the reason we're loaning this money to the bank so they can give it to you, and then if you don't pay them back, we do, is because we really are interested in you succeeding in this business. And sometimes an idea is great, but it has to be funded. Okay, so we make sure the money is there and available to you. Our loans out of the office, we have a 504 loan. You need to Google that 504 loan. That's a good loan. Goes to $5.5 million. It talks about buying a building. And when you buy this building, let's say you want to open up a restaurant. You want to own the building that the restaurant is in. You have to own 51% of that building. We don't care what you do with the other 49%. We just want to make sure that 51% is owned by you. Now, we don't want the 49%. I don't know what you're going to do with it. We don't want that to be the payback of the loan. We want the 51%, the business, the funds from the business to pay us this money back.
And that loan is like 25 years. You can pay that money back to us. The 7A loan is the same loan. We have a micro loan. The micro loan goes from $500 to $50,000. And that's the funding part. Then we also help you with government contracting. The federal government spends $500 billion a year, each year. I know you heard about the $500 toilet seat. That's not happening anymore. We don't do that anymore. We still buy toilet seats, but we ain't spending $500 for them. So we're purchasing a lot of different things, goods and services. We purchase IT services all the time. All of us need cell phones. Anything that we need at our desk, we're purchasing those things. I told someone, and this is not really a joke, but it is a joke. We're buying diapers now, baby formula, because we took the babies from the mothers. So we have to take care of those babies. So whatever those babies need, we have to do it. When we lock people up who come across the border, in the Bureau of Prison, we don't let them out to go get the toothpaste from the supermarket or the drugstore. We purchase it for them. So if you're in the toothpaste business, oh my goodness, we're buying thousands of tubes of this. Toothbrushes. Anything that a person needs to maintain themselves while they're behind bars, we are purchasing those things. Yes, we do buy airplanes, we buy tanks, we buy guns and stuff, but that's the military side of the house. But on the civilian side of the house, we're buying clothing, we're buying all kinds of things. So whatever your business is, think about that. Is this a product or service that the government needs or they buy? If it is, you are in good, because the government is a repetitive buyer of the same thing, and a lot of times they use the same company to make those purchases. So I'm gonna let my colleague come up here, Damaris, and she's gonna talk about opening the doors, because I think that is where you really wanna be. But for the ones that have gone a little further than that, you can give us a call. We're located at 26 Federal Plaza. That's at the foot of the Brooklyn Bridge, right down by City Hall, at 212-264. I have cards on the table over here. Also 212-264-2454. I think it's also on that piece of paper with the SBA logo on it. And that's the old logo, because we have a brand new logo. You see the brand new logo? We spent a lot of money on this logo. Our administrator used to be Linda McMahon, but she left the agency and didn't have a problem letting us know she was asked to leave. So we have an administrator now, but haven't been confirmed by Congress. When that person gets confirmed by Congress, we'll have a new administrator, so we'll have an acting on board. Anyway, I'm going to turn you over into the hands of my colleague, Damaris. She asked about a piece of paper being completed. The reason why the government needs these pieces of paper, they have to track everything. So we have to know stuff. Who are we helping? What kind of businesses are we helping? And if she's a women's business center, that's how you guys got created. The Women's Business Center got created in 1988 because the man had to sign. If the woman wanted to own a business, the man had to sign for the loan. So now we're independent ladies. We can do our own thing. And we are doing it too. We're doing our own thing. So we got our own little women business centers all over New York City. And Damaris is going to talk about all of the services that we provide. Now we do, you can go men, you can go here too, but we just kind of sort of thought that the women business centers, because they have different problems than men-owned businesses, we kind of sort of put them to the side. It's about 6 of them. Staten Island, the Bronx, 2 in Brooklyn, and 1 in Queens. I'm going to turn you over to her, and she's going to take this on for the floor. Thank you. Good morning. Can everybody hear me? Thank you to Ms. Elaine Powell Belnavis for allowing me to be here today. And thank you to the Brazilian Consulate for allowing us to share information with you. What I do want to say about the Women's Business Center, it's a wonderful place. When you think about your mom, your dad, your grandmother, your grandfather, always looking to share their wisdom on you, that's almost the philosophy that the Women's Business Center has. Like Ms. Powell Belnavis said, we welcome men and women. We offer different languages in which we can communicate to you in. I'm really good in English, so this presentation will be in English, okay? So here's the presentation, Women's Business Center, 10 Steps to Start Your Business.
If you could proceed to the next slide. Keep it going. So the Women's Business Center is located all over New York City. By filling out the form that Ms. Bell Navis shared, you will be put in our database, and we'll be sending you emails, newsletters, and information about different workshops that we will have. So 10 steps to starting a business. Take time to brainstorm your ideas. The young lady that was here, Ms. Bueno, I believe her name was, from Brazil, she had made a comment about how challenging it was that oftentimes when individuals would come into her restaurant, they would say, "Where's your husband?" Okay? We say, "Where are the women in the house?" Right? And so at the center, we'll work with you one-on-one to help you think about different ideas to start your business, whether it's opening up a restaurant, whether it's opening up a salon, if you're interested in technology or online services, whatever you're good in, we will help you become an expert in by attending our programs and the different workshops that we have. So creating a business plan, gathering needed resources, getting business assistance and training, protecting yourself and your brand. When you create a business, you want it to be your business and nobody else's. So that we have legal experts for free of service that work with us, that can share and work with you one-on-one once you collaborate and share your information with our network. Get a tax identification number, launch marketing and brand awareness campaigns. Everything is on the internet. Everything is social media. Everything is on the World Wide Web. Your reach, even if you're in New York City or in Queens or in Staten Island, can be all over the world. So we will show you how to build your website. We'll show you how to what content to put on your website. We'll work with you to teach you how to reach the audience that you're looking to reach. Get finances in shape. Some people have a good credit. Some people don't. For us, it's all about planning. Planning allows us to prepare and make sure that when you actually decide to open up your business, you're a successful business. So we have credit workshops for those of you who may not have established credit to help you establish your credit, even possibly get a credit card, and start making those payments timely so that we can help increase your credit and use our services to apply for loans. Create a maintenance list and set future goals. Next slide, please. Who is the target market for your product or service? These are, when you come in and you meet with us one-on-one, you'd be meeting with myself or any of my other colleagues. We have professionals that are experts in the restaurant industry, in the beauty industry, in the fashion industry. Anything that you name about it, we have an expert that we can connect you with. And again, I can't stress enough, these services are for free. What could go wrong and how will you solve it? As the CEO of your own company, you have to know what to expect, so we'll help work with you, we'll sit with you and explain things to you, either in person or on the phone as well. Sometimes it's difficult for you to make it to our site. By filling out the forms that were circulated and submitting it to me, we'll follow up, send you information, and we can have phone consultations as well. Are there additional products and services that can tie into your main offering? What are the main things you want your customers to know about? Thank you. Creating a business plan is really taking what's in your mind, all the ideas that you have in your mind, and putting it on paper. The description of your business, what product and service do you want to offer your customers, market analysis and your plan. Market analysis is if you want to open up a restaurant in Midtown Manhattan, and the focus is going to be Brazilian cuisine, you have to know who are your competitors. Are you going to price your items on your menu less than them or higher than them? And what's the value that you're going to be creating for your customers? And all this information, it takes time to actually put it in well-written form and share it in your business plan. So we work with you one-on-one, however long it takes to do that. Operations and management, we have financial experts that will help sit with you, work with you, understand your cost of goods sold, what do you need to actually be in a storefront, or do you want to start an online presence first? Whatever it is that we discuss, we'll work with you to make sure that you move forward and you set goals accordingly to what your vision is for yourself.
and finance. At the BOC Network, the Women's Business Center, we are backed by the Small Business Administration. So we offer loans and access to capital through our programming. We're one of the resource centers through the Small Business Administration. Okay, gather needed resources. So when you come in to meet with myself or one of my colleagues, we tend to overwhelm people, right? It's so much information. You're gonna look at me like, oh my God, you just confused me. I'm not sure if I even wanna do business. We empower you. We give you a hug when you wanna cry. We make you laugh when you're sad. And again, even it doesn't necessarily have to be women. We service so many different men, and we're a family. Whatever your walk of life, we welcome you, and our mission is to figure it out together. And I can't stress enough, gathering needed resources. We're just one business partner through the Small Business Administration. There's multiple different business partners. And once you're in our network, your network is your net worth, right? So the people that you associate with are the ones that are going to connect you to more powerful connections. So if I can offer anything to you today, please fill out the form that the Small Business Administration has brought here. Put your email, sign it and date it, and your name, and then we'll put you on our database and we'll connect you with all our different organizations that we have, again, for free of service. So just list out business essentials such as office space, or if you want to do business online. The Women's Business Center has a program with GoDaddy. I'm not sure if anyone's heard of it, but it's just a search engine, a website domain company, where for 2 years we're working with clients, business clients, to support them with creating their business and having 2 years of GoDaddy membership for free. So again, I'm going to keep bothering you over and over again to complete the form, the front and the back, and please give it to me once you're done. So keep next slide, please. Get business assistance and technical assistance. Take advantage of one-on-one business counseling and workshops throughout the city. Sign up for the Business Outreach Center, Women's Business Center newsletter at boc.org. Upcoming workshops include accessing city resources, financial boot camp, pricing your product service correctly, how to write your business plan, QuickBooks, FreshBooks, and many more. You can visit the SBA.gov for webinars and online training, and then also entrepreneur.com and inc.com are great free resources to look at different business plans as well. Next slide, please. Oh, is this the next slide? Okay, protect yourself and your brand. So the legal piece of your business is really important. We will connect you with experts that will meet with you free of charge to talk about any contract negotiations, negotiating a commercial lease, to talk about what type of structure and legal entity you want to create with your business. But the first step is most important. So once you come into our center, you'll feel motivated, you'll feel welcome, and you'll want to learn more information as you go. Next slide, please. We talked about launching marketing and brand awareness campaigns, social media, Facebook, LinkedIn is, even my great-grandmother has a Facebook, okay? And my great-grandmother has Social Security checks to spend at restaurants and getting her hair done and all that stuff. So if you don't have social media on your smartphone, you need to get it, okay? And if you don't know how to do it, you just walk into one of our centers, attend one of our workshops, and we'll assist you with whether it's LinkedIn, Instagram. I think there's also Snapchat. I know these social media are all very different, but the young people of today, this is what's going to bring them into your storefront, okay? So you have to be connected in a virtual way. Next slide, please. Get finances in shape, set up proper accounting, bookkeeping, and tax records up front via QuickBooks, FreshBooks, Zero, Wave, and Microsoft Excel. Everybody's different, right? One business owner is significantly different from another business owner. Some people like computers, some people like to write. Some people prefer to hire somebody else to do all this stuff for them. Whatever it is that will meet your needs to help strengthen your business model, we will give you options and guide you with your desire individually. So, oh, you went to the next sheet? Okay, thank you. So create a maintenance list of payroll, inventory, updating website, blogging, and social media.
a successful company is successful when it's organized and when things are planned and prepared accordingly. So your business plan is your business model. Everything on how you're gonna run your business, it's what investors look for when they wanna invest in your business. It's what, when you wanna access a loan, 9 times out of 10, they have requirements and they'll ask you for your business plan. So this is something that we have our templates with, and we'll support you with doing. Next slide, please. Set up future goals. You know, I wake up one day and I want to be a doctor. The next day I want to be a lawyer. The next day I want to be a voice jockey or a DJ. So when you're an adult, that cannot happen, right? You have to stick to a vision. You have to stick to a vision that's going to bring money into your pocket, and you have to go with it, right? And so continuously set goals in order to move your business forward by examining the competition, the market, and your employees. You want to hire good employees. Where are you going to get those employees? You don't always want to hire your cousin, your brother, your aunt. They'll drive you crazy. So we will provide you with work development opportunities to identify employees to support you with your company. To help you decide what new goals should be set and what needs to happen to ensure the success of your business. Next slide, please. These are just some resources which, again, when you all fill out this form, we will email you this presentation. We will email you everything that's here. So these are just for permits. You go to that website for information about sales tax and for information about the IRS and how to get an EIN number. You'll go directly to that website. And again, it seems overwhelming because in order to get comfortable, you have to get uncomfortable. So as you become, entrepreneurs, right, it's going to be really uncomfortable because you're not going to have any support. You're not going to necessarily know where to go. Using our network, you're going to feel great. Okay? Next slide, please. So thank you so much for your time. The main Women's Business Center is in Brooklyn, but I work primarily in the Bronx and Manhattan. And again, once you fill out this form, I will send you an email and you can decide if you want to meet with the Brooklyn Women's Business Center or if you'd like to come to the Bronx or have a phone conversation over the phone. I wish you all the best of luck and thank you so much. We see that indeed the work of the SBA, is pretty much what the kind of partnerships that we are looking for, helping our business community to know the way and work. I don't know, tem alguma pergunta que você gostaria de aproveitar a pergunta deles? There's a question. Can we? I mean, I know you guys have workshops and things like that, but I noticed that on this form we can set up appointments one by one, things like that. My interest would be like, can I send people there, or maybe we can do some partnership where I can send some people that in doubt I've been with the organization 1 month, so I don't have business cards yet. But please share with me your information, and I will reach out to you. You get so annoyed by my emails that you'll be like, oh my goodness. But absolutely, we're looking to partner as much as we can, and we're happy to serve you and help you grow. And we're welcome anyone. Uma pergunta. So basically, we can, let's say, those who are interested can visit you, and then can set up an appointment and see. How can I do a business plan, or what are the taxes, what are the system in place? Was something that was very interesting is this issue about the credit history, the credit card that you mentioned, because sometimes, for instance, when I arrive, there's the credit, for instance, just don't have any business, but sometimes this is a challenge. Also, what was interesting, this information on all the licenses and information about also the idea that all the statistics that you mentioned, and also the fact that you have 70 to 80 mentors that can sit down and it's one additional help. I think it's it's very much worth. Knowledge is power, right? And the more information you know, the better.
And once you're in good hands, you'll feel comfortable and you'll be so motivated that there's no reason, especially living in New York City, that you can't create your dream. With the right people next to you. And is it for free? It's for free. Free.com. Thank you. Thank you. On this blue sheet of paper, I just want to let you know that for anybody that's looking for financing, we're going to have a Getting the Lender to Say Yes workshop. It's going to be July the 18th. That's going to be one of our participating lenders sitting at a table telling you exactly what you're going to need to get them to open the vault. There's a lot of money in the vault. You need to know how to get the lender to open the vault. So even if you don't need it now, this would be good information for you to have so that when you do need it, you already know what you're going to need to get it. So Getting the Lender to Say Yes is a workshop that we're having down at 26 Federal Plaza. If you pick up this blue paper off of the sheet, off the table over here, we're giving you an open invitation to attend. Free. Thank you so much. Thank you very much. Então, dando sequência então à nossa conversa, vou chamar a professora Bruna Rosada. Muito obrigado por essa parceria com o consulado. A professora também esteve com a gente recentemente conversando com startups que vieram do Brasil para uma feira de tecnologia, foi muito produtiva. E nós então também continuamos essa parceria agora aqui nesse novo formato, né, nessa nova plateia, né? Então, muito obrigado pela presença e, como se diz, né, the floor is yours. Obrigada, Fernando. Bom dia. I apologize for those who might not speak Portuguese. If that's the case, I will continue in Portuguese. And if you need anything, I will be happy to share anything and continue talking. Para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre mim, pessoal, minha formação é toda voltada para finanças corporativas. Tenho graduação, mestrado, doutorado em finanças corporativas e recentemente venho me envolvendo, como o próprio Fernando mencionou, bastante com startups e empreendedores no pós-doutoramento aqui na Columbia University. No geral, eu trouxe aqui pra gente alguns tópicos que eu acho bem legais de ressaltar de finanças para empreendedores. Daria para falar muitas horas disso, eu vou tentar sintetizar o máximo que der alguns pontos de atenção que ao longo de, principalmente, claro, ao longo de aulas, programas de treinamento, eu identifiquei como relevantes, mas especialmente quando tratando em consultorias, na prática, o que são os calcanhares de Aquiles, vamos dizer, que a gente vê que onde a startup ou onde a empresa costuma falhar um pouquinho mais, onde tem maior potencial de ganho se a gente ficar atento. Falando aqui sobre um pouquinho de por que as finanças de pequenos e médios negócios ou negócios novos são diferentes daquelas finanças de grandes empresas, né? Isso às vezes acaba sendo um probleminha porque todos os livros que a gente tem à nossa disposição, praticamente todos foram escritos em economias desenvolvidas, então pelo menos a gente tem isso a nosso favor quando começando um negócio, por exemplo, aqui nos Estados Unidos. Mas, em especial, elas são pensadas para grandes empresas com problemas de grandes empresas. E quem é um empreendedor tem problemas não pequenos, né? Podem ser problemas, dificuldades grandes também, só que para uma outra realidade. E que isso nem sempre está incorporado no que é a nossa teoria de finanças e que nos livros a gente lê. Então, o primeiro capítulo de um livro, a gente sempre vai abrir um livro de finanças, o primeiro capítulo é o que é balanço patrimonial, né? Balance sheet. Aí o empreendedor já aí mesmo fecha o livro e para de ler, porque ainda não tem a contabilidade, então deixa eu dar um passo para trás, né? Então, um pouquinho de por que essas coisas são diferentes são relacionadas a, por exemplo, acesso a funding, né? Acesso a financiamento. É um tema que volta, e é realmente uma das maiores dificuldades da pequena empresa, e o acesso a dinheiro é muito diferente nessas duas realidades. Então, já ouviram falar naquela ideia que a gente ouviu em alguns momentos na vida de que não se deve pôr todos os ovos na mesma cesta, né? Acho que o empreendedor, no caso, né, distraiu na hora que a gente ouviu isso, né? Porque a verdade é que, tipicamente, o empreendedor é muito concentrado financeiramente nas suas decisões, mas em termos do seu tempo, da sua decisão de vida,
bastante concentrado em um único negócio, ou alguns negócios, mas não totalmente diversificado. Responsabilidade limitada. Aqui a gente tem alguns aspectos que o próprio Bruno mencionou mais cedo, que um pouco melhor na visão dos Estados Unidos, né, que é a questão de a pessoa física e a pessoa jurídica se confundirem um pouco, né, os dois bolsos. No Brasil, isso é até pior, né? Então, a pessoa física tem até mais responsabilidade sobre o seu negócio, nessa lógica de que os bolsos se confundem bastante. E a ideia seria da gente tentar blindar um pouquinho a nossa pessoa física, né? Se você está entrando num negócio que tem um pouco mais de risco, incerteza. Legislação trabalhista, que tipicamente dói um pouco mais para o pequeno negócio do que para o grande, porque qualquer pequena dificuldade em relação à formação de times, você perder uma pessoa-chave no negócio, você fica muito mais vulnerável, né? Os times são menores e também incompletos em alguns casos, então a gente tem que trabalhar com essa característica. A gente sabe que empreendedores, eu sempre falo, né? Empreendedores para mim são todos heróis, porque tem muita coragem mesmo, né? De se jogar nesse momento de incerteza e traçar o seu caminho. Isso tipicamente está associado a pessoas que individualmente têm maior propensão a risco, maior vontade, né, maior coragem mesmo no sentido de correr riscos. Isso impacta a decisão financeira também. Bom, custos de capital, taxas de juros, tipicamente são maiores para negócios, custo de dinheiro é mais alto para negócios pequenos, claro. Porque pensa no ponto de vista de quem está emprestando ou investindo, a incerteza é muito maior se o negócio ainda não existe ou está nos seus primeiros estágios. E aquela dicotomia eterna das finanças, risco-retorno. Se eu vou investir e correr mais risco, eu quero obter um maior retorno. Então, do ponto de vista do credor, é compreensível. Mas a gente tem que aprender então, como contornar essa questão também. E por fim, pessoal, eu nunca subestimo, e na prática eu vejo que de fato é um ponto que consome energia, são dramas de dia a dia. O que eu digo por dramas de dia a dia? O empreendedor e a sua relação eventualmente com outros sócios, com outros investidores, isso consome tempo de relacionamento mesmo, um tempo que poderia estar alocado em fazer o negócio bombar mais rápido, né? Dar certo. Então isso aqui também dá uma consumida que impacta a gente. Alex, pode passar? Bom, então eu separei aqui 3 pilares que eu entendo como sendo alguns especiais para a gente pensar do ponto de vista de finanças. Primeiro, levantando recursos, como sustentar seus próximos passos. Segundo, o dia a dia, como não morrer na praia, basicamente. E a rentabilidade, afinal, vale a pena um negócio ou não? São 3 pilares que eu vou trazer para vocês. Eu vou construir isso ao redor de algumas perguntinhas de ouro, que eu chamo, que ajudam a gente a pensar as finanças do business, tá? Levantando os recursos. Então, vamos pensar em como sustentar os próximos passos. Pode passar mais um, por gentileza. É legal a gente entender mais ou menos quais são o nosso portfólio de opções de dinheiro, né? Essencialmente, são 3, né? São 3 principais fontes. Patrimônio pessoal de sócios e fundadores. Em geral, pessoal, patrimônio pessoal é aquele patrimônio que você já acumulou ao longo da vida, que você toma uma decisão de empreender e esse é o primeiro recurso, né? Sob seu domínio, que você poderia aplicar lá na empresa. A gente tem que pensar nesse recurso com algum cuidado e ao longo do tempo eu já me deparei com alguns empreendedores, inclusive alguns de sucesso, bastante sucesso até, que me falaram assim: Bruna, se eu vou empreender meu negócio, eu tenho que entrar de corpo e alma, eu tenho que botar todo o meu dinheiro, tudo que eu tenho nesse negócio. Eu acho esse brilho no olho admirável, mas esse tipo de afirmação é extremamente perigosa e às vezes é até um desserviço para o próprio negócio. Porque você não precisa necessariamente pôr tudo que você tem, em especial se o negócio é ainda com algum risco. A gente até ouve falar bastante ultimamente que ser empreendedor envolve errar e errar rápido, para se refazer rapidamente também. Só que isso envolve ter inteligência no uso do seu dinheiro. Então, boa parte dos casos de fracasso de empreendedores que eu acabei me deparando ao longo do tempo, essa aqui foi uma armadilha, né? Então isso porque, às vezes a gente pensa, né, como líder do negócio, dinheiro bom é o dinheiro que tem, né?
Mas a gente deveria dar um passo atrás e pensar qual é efetivamente o dinheiro bom para cada estágio de vida do meu pequeno negócio. Eventualmente, já ouviram falar na teoria da pasta de dente? Teoria da pasta de dente é uma relação de pasta de dente com dinheiro, que é basicamente assim. Você tem lá um tubo de pasta de dente, né? E o tubo tá gordinho, né? Cheio. Assim que você comprou o tubo de pasta de dente, você vai escovar o dente, você bota tanta pasta, a pasta cai, né, da escova, cai na pia, você escova o dente 3 vezes, assim, é um monte de pasta de dente. Chega no final do tubo, você já tá amassando pra sair aquele resquício de pasta de dente, você escova uma semana com aquele restinho de pasta de dente. Então, essa teoria é muito relacionada com a forma como a gente, ser humano, lida com dinheiro. Em geral, a gente se preocupa com dinheiro e toma cuidado do dinheiro quando ele acaba. E a gente precisaria dar um passo atrás, mais ou menos na nossa relação com a pasta de dente. Então, usar o nosso recurso próprio, em alguns sentidos, é extremamente arriscado. Porque na lógica de que o ser humano, e acho que nesse sentido a cultura brasileira é até um pouquinho pior nessa relação, de deixar para a última hora, de procrastinar um pouco, faz parte, às vezes, da nossa forma de pensar e agir. A gente usando o nosso dinheiro próprio, o nosso nível de risco do business pode ficar até bastante elevado. Então, a gente tem que tomar cuidado se vai para essa alternativa, especialmente para pensar na sobrevida. Será que já estou no modelo de business que vai dar certo ou não, e como lidar com cada incerteza. Bom, na sequência, empréstimos em geral. O cuidado aí basicamente é pagamento de juros para quem você está devendo, né? Vamos dever agora para o governo soberano dos Estados Unidos, então vamos ter atenção, né? Sempre tem algum risco, sempre tem um custo formal envolvido de juros. E por fim, investidores. Como investidores anjo, ou qualquer tipo de sócio dinheiro de família, amigos, que eu posso trazer para dentro, que normalmente vem com algumas amarras, em especial de reputação e relacionamento que a gente não pode menosprezar. Então, entender o que o outro lado espera desse investimento é uma parte bem importante para você aqui não entrar em alguma armadilha, sem querer, em relação à frustração de expectativas que pode atrapalhar seu desenvolvimento. Esse desalinhamento, né, que às vezes existe entre quem é o empreendedor e quem é o provedor do dinheiro, é uma coisa que poderia ser amenizada, né? Então, entender quais são as expectativas do capital, ou seja, do funding, de cada um desses tipos, o que se espera, e o outro lado conseguir entender as características do empreendedor. Então, tem algumas formas que a gente pode pensar que ajudam a minimizar qualquer eventual desconforto e desalinhamento aí. Eu gosto sempre de pensar, esse slide aqui ele trata do conceito de good money, bad money. É um conceito que eu gosto bastante, que a gente ouve falar muito hoje em dia em startups, vários livros falando sobre inovação e como financiar um negócio. Mas a verdade é que tem um professor chamado Clayton Christensen, que para mim é um papa de tudo que a gente pode dizer em relação à parte de inovação nos negócios. E ele trouxe, professor de Harvard, e ele trouxe esse conceito good money, bad money, no seu livro excepcional, por sinal, que se chama O Dilema da Inovação. Então, o que esse professor basicamente fala é o seguinte: antes de mais nada, a gente tem que pensar na jornada do negócio, desde quando você é só uma ideia, testando o negócio e definindo um modelo, crescendo e um sucesso efetivamente. Qual é o dinheiro bom em cada etapa? Então, o professor Christensen mencionava o seguinte: naquele estágio de vida inicial, em que a gente está pensando qual vai ser o nosso modelo, o dinheiro bom é o dinheiro pouco. Então, a gente se estimular a trabalhar sob pressão de caixa é ótimo, porque faz com que a gente se mexa mais rápido e repense mais rápido o nosso modelo de negócio. Então, a gente ouviu do Bruno, inclusive, mais cedo hoje, que, poxa, uma coisa que seria interessante pensar será que tem um negócio aqui? Então, vamos pensar o nosso modelo. Até como a Elaine mencionou também, é melhor errar no papel do que errar na vida real, se possível. Então, a gente tem que tentar se planejar e, se possível, nesses estágios iniciais, trabalhar com pressão de caixa, sim. Porque isso faz com que você, eventualmente, insista menos num erro, ajuste o negócio mais rápido. Tem uma frase que eu acho interessante, de um empreendedor de muito sucesso no Brasil, hoje presidente do Sebrae, Wilson Poit, acabou de sair o livro dele, inclusive. E ele fala uma frase que me chamou a atenção no livro, que é: prejuízo na hora certa é lucro. Sim, então estarmos atentos nesse primeiro estágio aqui de vida
com menos dinheiro, porque se for a hora de desistir do negócio e pensar num outro negócio, reajustar o negócio, é ótimo, não é ruim. Então, é bom pensar nisso bem no comecinho. Uma vez definido o modelo de negócio, bom, já está testado aqui, para em pé, então vamos avançar. E aí, mais aqui para frente, o dinheiro bom é um dinheiro em muita quantidade, né, que vai permitir expansão, mais quantidade de funding, e que, por sua vez, esse dinheiro vai ter que entender que ele vai demorar um pouquinho para ser remunerado, porque o processo de crescimento drena a caixa do negócio, concordam? Então esse dinheiro mais na frente, ele tem que vir com uma expectativa de remuneração de mais médio a longo prazo. Então esse alinhamento é importante. Tem 3 Cs do financiamento que eu falo que é o que tem que estar por trás da mente do empreendedor quando for pensar no funding. Basicamente, primeiro C, capital. Qual é o volume de dinheiro que eu preciso e quais são as opções de financiamento que eu tenho. Em segundo lugar, qual é o custo desse dinheiro? E se isso vai envolver trazer um sócio para dentro, o que muitas vezes é o caso, qual a relação com entrega de participação, controle que a gente vai estabelecer nessa sociedade? Então são os principais 3 Cs do funding. Perguntas de ouro, né? Então algumas perguntas que me parece que a gente tem que ter a resposta em qualquer momento do tempo para minimizar esse desalinhamento, facilitar a nossa relação com o dinheiro, né? Essas perguntas, pessoal, ao longo do tempo eu fui percebendo que às vezes os empreendedores, eles têm uma certa aversão à planilha, né? Eu falo a palavra planilha, dá até tremedeira em algumas pessoas. Então, algumas das melhores planilhas que eu já vi na minha vida estavam em pedaços de papel. Então, quando eu digo planilha, fazer conta, idealmente vai ser um Excel bem feito, se possível. Mas um mínimo de intuição disso, nem que seja num papel, cabe ao empreendedor ter. É claro que o empreendedor pode ter um financeiro que vai ajudar com isso, nos detalhes. Mas o que eu percebi ao longo do tempo é que quem está na frente desse negócio, pensando o negócio, é quem tem que ter essas respostas na ponta da língua a qualquer momento do tempo da vida da empresa. Isso aumenta consideravelmente a chance de sucesso do negócio. Então, dado o momento de vida do seu negócio, que tipo de dinheiro seria bom? Se a gente sempre pensa nisso, a gente não cai naquele perigo de considerar que o dinheiro bom é o dinheiro que tem. Se você pensa nisso antes de precisar do dinheiro, 3, 6 meses antes, você tem o luxo, né, o privilégio de poder tentar escolher qual dinheiro você quer. Exatamente quanto dinheiro você precisa levantar e qual é o prazo para tanto? Aí eu faço essa pergunta aqui para empreendedores, e o empreendedor sempre fala assim, da primeira ímpeto, fala, não, eu sei quanto dinheiro eu preciso, tranquilo. Aí eu falo, é mesmo, então me diz uma coisa, se esse dinheiro cair na sua conta corrente hoje, pá, caiu na conta corrente, o que exatamente você faria com esse dinheiro e por quê? Na hora que eu faço essa pergunta, o empreendedor às vezes fala, não, peraí, deixa eu pensar então, eu acho que é uma resposta que deixa o credor desconfortável. Porque o que você vai fazer com o dinheiro? A verdade é que se você tem essa resposta, exatamente o que você faria com esse dinheiro, isso facilita muito a negociação com o provedor do funding. O dia a dia. O dia a dia, pessoal, é um item que é um pouco menos glamuroso, né? A gente em geral fala mais do funding e tal, porque né, quando a pasta de dente está acabando é onde mais dói na gente, mas a verdade é que a experiência me mostra que as finanças do dia a dia são o maior problema. Então a gente não pode negligenciar isso, porque em que pese ela ser um pouco menos glamurosa, ela é o dia a dia do negócio, é o que está na veia do dia a dia do negócio. O negócio impactando caixa. Então essa pesquisa aqui eu acho ela sensacional, porque ela mostra por que pequenos negócios fracassam. Tem inúmeras estatísticas que mostram que a taxa de mortalidade de pequenas empresas é altíssima nos seus primeiros anos. Então isso já não é novidade. Mas por quê? Se vocês verificarem, tem 3 principais motivos que são essencialmente financeiros e que somam 55% dos motivos de fracasso dos negócios nos primeiros anos. São eles: acabou o dinheiro, questão de precificação e gerenciamento de custos, formação de preço, e não tinha interesse de investidores. O que mais me chama a atenção nisso é o seguinte: se você selecionar esses 2 primeiros, o dinheiro acabou e ninguém quer me financiar, olha, eu acho difícil pensar que isso é a causa do fim.
Porque isso é consequência do fim. É claro que todo negócio, quando fecha, o dinheiro acabou. É claro. Então, o dinheiro acabar não é uma causa. É uma natural consequência, uma característica do fim. E o que me chama muito a atenção é ver como que depois do fim, os empreendedores continuam com uma certa miopia em relação a isso. Então, o dinheiro acabar é uma consequência. Então, vamos trabalhar mais isso para a gente achar o verdadeiro motivo do dinheiro acabar. E, se possível, se antecipar um pouquinho a ele para prevenir. E, se for para morrer, que seja de outra forma, né? Mas, principalmente, que seja para viver. Para que isso aqui não cause problemas e a gente consiga se reorganizar. Eu selecionei aqui uma frase para pensar isso daqui, que eu gostaria de compartilhar com vocês, que na prática é onde eu vejo que os empreendedores, que seja na ponta do lápis ou na intuição, que pegam esse conceito de verdade, poxa, esses sempre vão longe. É uma intuição muito boa de ter. Não é à toa que essas frases ficam famosas, né? Então, receita é vaidade, lucro é sanidade e o caixa é rei. Já ouviram falar nessa frase? Quem já ouviu, em geral, ouviu a última, né? O caixa é rei. Mas é legal entender a intuição de tudo. Receita é vaidade. Então, é muito comum a gente querer... Todo mundo quer ser maior, se der. Mas ser maior não significa ser melhor. Receita, seja, por exemplo, venda, né? De uma forma mais genérica, indica o seu tamanho, o seu porte. Mas isso não quer dizer que se você for maior, você será melhor. Inclusive, pode ser o oposto. Lucro é sanidade. O que é lucro? Será que eu estou gerando riqueza no que eu faço? De uma forma bem simples. Será que eu vendo mais caro do que custa? Tão óbvio que possa parecer, não é tão fácil às vezes de acertar a mão nessa continha. E o caixa é rei? O caixa é rei por quê? Porque lucro não paga conta. Caixa paga conta. Então no fim do dia todo mundo vai querer ver se tem caixa. Só para intuir a relação entre lucro e caixa. Receita, simplificando aqui, o conceito de receita é mais sofisticado, mas vamos aproximar a receita de venda. Eu vendi R$100, custaram 70, nessa minha operação eu lucrei 30. Tem um lucro, gerei riqueza, lucro é potencial. Agora, eu posso gerar lucro, mas não ter caixa. É possível a empresa ser lucrativa e quebrada ao mesmo tempo? É possível. Como? Eu posso ter lucro, lucro é potencial de geração de riqueza, mas eu não converter, não transformar esse lucro em caixa rápido o suficiente. Aí eu quebro no processo. Como? Isso aqui é o meu lucro. No meu caixa pode acontecer várias coisas diferentes. Pode ser que tudo que eu vendi, eu recebo à vista. Aí eu não paguei nada à vista, estou devendo ainda para os meus fornecedores. Entrou R$100 no meu caixa. É o sonho, tá certo? Não é muito vida real isso aqui, né? Se você for um monopólio, ok, mas difícil. Na outra ponta, mais próximo do que é a realidade de pequenos e médios negócios, você vendeu, não recebeu nada ainda, né? Tudo a prazo para o seu cliente, não entrou no seu caixa. Tudo que você gastou saiu do seu caixa, do bolso agora mesmo, então saiu 70. E, portanto, meu fluxo de caixa é de menos 70. E aí qualquer coisa aqui no meio pode acontecer também, né? Qualquer coisa. Então fica evidente a diferença entre lucro e caixa, concordam? Bom, aí entra uma palavrinha mágica que é muito relacionada ao que a Sônia mencionou hoje no começo da manhã pra gente. Então você vê como os empreendedores, ou porque estudaram isso, ou porque têm uma boa intuição, quando chegam lá, é porque pensaram nesses detalhes. Então ela mencionou um momento capital de giro, não sei se vocês se recordam. Então o que é esse capital de giro? Fica evidente que o que transforma o lucro potencial em caixa são essas diferentes velocidades de pagamento, recebimento, concordam? E o que são essas velocidades? De uma forma mais intuitiva. Você vai ter um estoque no seu negócio, qualquer que seja. Pode ser só um estoque de mercadoria, estoque de produto, matéria-prima, etc. Você tem um prazo médio que esse estoque fica, por exemplo, na sua prateleira, se é um comércio. Vamos dizer que são 20 dias. Aí vem alguém, entra na sua empresa e compra essa mercadoria e vai embora com essa mercadoria. Só que você deu prazo para o seu cliente pagar. Vamos dizer que tenham sido 50 dias de prazo. Então, no 70º dia, a gente vai receber do nosso cliente. Agora, quando você comprou, você também não pagou à vista seu fornecedor. Vamos dizer que você tenha tido 30 dias de prazo de pagamento. Então,
Então, dia 30 é um dia, né? Que você vai estar chateado, né? Porque você está tendo que pagar seu fornecedor e não recebeu do cliente, concordam? Do dia 30 até o dia 70, portanto, 40 dias, é o prazo ao longo do qual você está tendo que bancar o seu negócio porque ele não para em pé sozinho, concordam? Esse período é o chamado ciclo de caixa. E quanto maior for o seu ciclo de caixa, maior vai ser a distância entre o seu lucro e o seu caixa, concordam? No sonho, o ciclo de caixa é... No sonho, o ciclo de caixa é zero. É, no mesmo dia você tem lucro, você tem caixa. Mas isso é um sonho. Então, esse ciclo de caixa é o tempo que demora para o seu negócio parar em pé. Que você tem que sustentar a sua operação, porque seu cliente ainda não pagou e você já pagou. Esse tempo, ciclo de caixa, demanda grana. E essa grana é o capital de giro. E esse capital de giro é silencioso, gente. É silencioso, a gente está distraído, esquece dele. De repente, a fatura chegou, o banco está negativo e ninguém entende por quê. Por quê? Porque os prazos descasam. Então, entender esse capital de giro, poxa, é um negócio menos glamuroso, mas é o dia a dia do pequeno e médio negócio. É no Brasil e é aqui também. Bom, aqui são algumas perguntas de ouro do dia a dia. Eu mencionei o capital de giro, tamanha importância dele. Eu sei que se desse a gente explicava aqui todos, mas eu sugiro que vocês anotem esses termos aqui, porque vale um estudinho individual do empreendedor, se dedicar um pouquinho para entender o conceito financeiro aqui por trás e trabalhar nisso no dia a dia, tá? Essencialmente é formação de preço. Realmente a gente está considerando todos os custos para formar um preço direitinho? Primeira coisa que eu faço numa consultoria de pequeno negócio, médio negócio, quando eu entro, é olhar a formação de preço. E eu nunca peguei um caso em que não precisasse ajustar alguma coisa. Não porque a conta fosse mal feita necessariamente, às vezes acontece, mas normalmente porque a gente faz essa conta de formação de preço, aí a gente vai trabalhar. E aí a vida muda e a gente esquece de voltar lá e atualizar as nossas premissas. E isso é uma armadilha grave, porque eu já peguei caso, não foi um, foram vários, de que a cada unidade a mais que a empresa vende, ela perde mais dinheiro. Porque a unidade vendida perde dinheiro. Esse conceitinho sensacional, eu me emociono, né? Não sei se dá pra notar, mas eu sou nerd, né? Então, esse conceitinho, gente, sensacional, anota aí, a margem de contribuição. A gente tem que ter intuição boa sobre margem de contribuição. Então, qual a nossa estrutura de custos fixos? Qual é o nosso ponto de equilíbrio no atual modelo do negócio? E aqui eu sempre ponho umas perguntas para a gente se questionar, né? Você vislumbra a possibilidade do seu atual modelo responder às perguntas anteriores? Então, uma autocrítica, é sempre legal. Qual a velocidade da sua queima de caixa? Quão rápido você consome seu caixa? Qual a necessidade de investimento de 3 e 6 meses em investimentos iniciais, o famoso CAPEX? Ou capital de giro, que a gente mencionou. Então, vamos tentar mensurar essa necessidade de investimento. E dada a sua capacidade de acesso a novos recursos, qual seria a hora ideal de buscar novo funding para consegui-lo em tempo hábil? Agora eu vou para a última, pessoal, que é a rentabilidade. Então, afinal, será que vale a pena? Isso tem muito a ver com o que já foi mencionado várias vezes hoje de manhã, relacionado a, basicamente, pensar uma pergunta. Tem negócio aqui? Sim ou não e por quê? Então, rentabilidade, pessoal, tem um professor, que é professor emérito da Universidade de São Paulo, do Departamento Contábil, já foi diretor de CVM, brilhante, professor Eliseu Martins. Não sei se vocês já ouviram falar no nome dele, tem vários livros escritos, indico todos, são maravilhosos. E ele defende a rentabilidade, ou ROE, como uma medida quase perfeita de desempenho econômico-financeiro de um negócio. E a intuição é simples. A rentabilidade é o lucro que você tem num período, num ano, tipicamente, em relação ao seu investimento. Ela é uma medida quase perfeita, porque a gente poderia pensar no negócio mais holisticamente, pensando também em detalhes de caixa, pensando em questões intangíveis, benefício social, ambiental do negócio, claro. Mas do ponto de vista econômico-financeiro, se o negócio apresenta boa rentabilidade, leia-se bom retorno sobre o investimento, então esse negócio é economicamente viável. E o que significa ser economicamente viável? É um tanto de remuneração por cento ao ano
que é suficiente para o empreendedor olhar esse porcento ao ano, 15, 20, 25, 30, e falar, tá bom, então é isso, né? Não tem regra. O empreendedor tem que ver uma taxa aí que faça sentido. Quer dizer, no mínimo tem que ser mais do que uma taxa livre de risco da economia, que o dinheiro estaria rendendo num título público, por exemplo. Então, será que o negócio para em pé economicamente? O negócio só para em pé economicamente se essa pergunta for satisfeita com alguma tranquilidade. Se não, fecha o negócio, pega esse dinheiro e investe em algum título público, concordam? Bom, então, esses 3 pontos para a gente pensar, que é a questão do dia a dia, do financiamento e da rentabilidade, eles são absolutamente interconectados, né? Então, o que eu convido todos a pensarem é manter isso em mente. É claro que o empreendedor está pensando milhares de coisas ao mesmo tempo, mas, se possível, dediquem pelo menos um dia por mês para refazer todas as suas premissas, todas as suas ideias financeiras, refazer todas as contas, uma vez por mês, pelo menos, para ter certeza que você vai se antecipar a um eventual deslize e ter tempo hábil de ajustar seu plano. Então, acho que isso é o meu principal mensagem. Vocês têm aí meu contato, eu sei que a gente não vai ter tanto tempo hoje para perguntas, mas eu fico à disposição se alguém tiver dúvidas depois também. Só para contribuir, Bill Gates, numa entrevista, ele disse que ele despendia mais tempo em cima das planilhas do que nas criações de produtos. Eu adoro uma planilha, gente. Adoro quem adora uma planilha também. Faz sentido. Obrigada, gente. Olha, muito obrigado, acho que foi sensacional. Obrigado, gente. Passando então, o Samuel Barbosa, a favor do Banco do Brasil Américas. Boa tarde. Falar depois da professora. Vamos lá. Pois é, são segmentos diferentes. Pronto. Está resolvido já. Bom, meu nome é Samuel Barbosa. Eu trabalho no Banco do Brasil Américas, em Miami. O Banco do Brasil Américas está na Flórida. É um banco do estado, State Charter. Então é um banco que pode fazer business na Flórida, mas também pode fazer business em outros lugares, como em Manhattan. E depois eu vou explicar um pouquinho mais. A minha formação acadêmica, eu sou advogado no Brasil. Estou aqui há 13 anos. Eu vim ficar 3 meses para aprender inglês. Pois é. Acho que eu acabei ficando. Eu voltei meu pai lá. Falei, ficar mais um pouquinho. Bom, enfim, acabei fazendo meu mestrado. Depois eu fiz meu doutorado. E tudo em direito. Fui para o Japão, voltei do Japão. Aí, quando cheguei em Miami, fui trabalhar no Banco do Brasil. Aí meu pai ficou orgulhoso de mim. Agora sim! Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que eu tenho muito orgulho da instituição que eu trabalho, do Banco do Brasil. Creio que o Jorge compartilha o mesmo orgulho. E é um banco que eu acredito. Os produtos são produtos que eu acredito. Então, por isso que fica relativamente fácil de vender. Eu sou um commercial lender do Banco do Brasil Américas. Eu faço a parte de empréstimos comerciais, tá ok? Então, entra na linha de capital de giro, empréstimo para compras de imóveis, empréstimos de diversas formas que a gente vai poder depois conversar um pouquinho mais. Então, em 2007, o Banco do Brasil S.A., eles queriam montar um banco aqui nos Estados Unidos. E falaram com o órgão regulador, e o órgão regulador falou, olha, agora não é um bom momento, vocês esperam um pouquinho mais. Então iniciou-se a crise, já foi bem no final, viu o que estava acontecendo. Devido à crise, o Banco do Brasil ele mudou de estratégia. Tá? E tudo isso que eu vou falando é para vocês verem o quão importante é uma pesquisa de mercado, vocês ver a oportunidade de negócio e depois sempre lembrar que tem uma curva de aprendizado em tudo que vocês farão aqui nos Estados Unidos, como no Brasil ou qualquer outro lugar do mundo. Com a crise veio, o órgão regulador falou, olha, vocês queriam montar um banco? Então é o seguinte, aqui tem uma lista de bancos que vocês podem comprar. E eram todos bancos que estavam falidos, bancos que não estavam indo bem, mas já tinham todas as licenças. Então o banco falou, tudo bem, vamos comprar esse banco X, nome Eurobank. Era um banco que os donos eram portugueses. Compramos o banco em 2011, em 2012 trocamos bandeira e
Pode passar o próximo slide, por favor? Por favor, também, teu quadrinho. Isso. Tem que falar pro pessoal tirar esse quadrinho aqui. E hoje, assim, depois no próximo vai falar, mas fica aí por enquanto. Hoje nós estamos, assim, estávamos negativos 18 milhões quando compramos o banco. Hoje, no final do ano, já está projetado para chegarmos a 700 milhões de dólares em ativos. Então, né, aprendemos com alguns erros, mas assim, a curva foi excelente, porque muito bem assessorado desde o princípio. Então, para vocês que são empreendedores e as pessoas que vêm nos procurar, que nos procuram lá em Miami ou o que seja, sempre falo, gente, vocês vêm fazer negócio, procurem bons consultores, né? Procurem pessoas, empresas idôneas. Nós temos, né, a parceria lá com a Drummond, que está perto lá do escritório, que tem assistido os clientes muito bem. Então, e outras empresas também que fazem um trabalho excelente. Creio que aqui em Nova York também vocês serão bons contadores e advogados que poderão lhe ajudar. O Banco do Brasil S.A. ele tem algumas frentes aqui nos Estados Unidos. São 4 frentes. O BB Américas, onde eu trabalho, que é o varejo. Então hoje a gente abre conta, pessoa física, conta, pessoa jurídica. Nós fazemos empréstimos, PPF, PJ, cartão de crédito, cartão de débito. É o banco de varejo, tá? O BB Miami, que ele é o private. Então são pessoas que geralmente são private no Brasil, que tem essa conta aqui, ou às vezes alguns órgãos governamentais, né? Que tem coisa. O BB Nova York, aqui representado pelo Jorge, que seria o corporate, né? Que são empresas brasileiras. Então elas não necessariamente têm um tax ID aqui, mas com certeza elas têm um CNPJ, tá? Então são grandes empresas, são corporações grandes. Eles têm conta aqui no BB Nova York. E a outra frente é o BB USA Holding Company, que é um holding, que é um holding company, né, que ajuda em todas essas frentes. Nós temos o BB Securities, que também está em Miami, que é ali que pode haver a compra de bonds, stocks, papers. E temos o BB USA Servicing Center, que é um banco que dá um suporte também para todos esses bancos. Eles ficam localizados em Orlando, Flórida. Tá? Então aqui, BB Nova York trabalha com Corporate, BB Miami Private, BB Américas Varejo, BB Secure Investimento e suporte operacional pelo BB USA. Então somos uma subsidiária integral do BB SA. Nós damos atendimentos a clientes em 3 idiomas, né? Português, espanhol e inglês. Então como que funciona hoje, né? Nós temos o fluxo digital e o marketing digital. No fluxo digital, nós fazemos hoje a abertura de contas, nós oferecemos produtos, tem o nosso aplicativo, né, e obviamente o site, e tem o call center. Hoje, a abertura de conta, e isso é bem interessante porque eu já conversei com alguns de vocês, e eu falei com a... Tá aqui? Falei com você hoje que eu ia solucionar os seus problemas, né? Então chegou o momento. Então é assim, hoje o Banco do Brasil, a Américas, o BB Américas, tem uma parceria com o Banco do Brasil S.A. Se você tem conta no Banco do Brasil S.A. e você ainda não é um residente, ainda não tem Social Security aqui nos Estados Unidos, tá? Ou o cliente de vocês, eles podem abrir uma conta no BB Américas, que é um banco americano. Eles poderão ter um cartão de crédito americano, um cartão de débito americano, ou seja, uma conta americana, um banco americano, tá? Então, e isso eles conseguem fazer à distância. Eles nem precisam estar nos Estados Unidos. Então, aí já resolve boa parte do problema. Para quem tem Social Security, quem mora aqui, vocês também conseguem abrir a conta à distância, só com Social Security. Vocês não precisam ir para Miami ou Orlando, que não seria tão ruim também, né? Passear um pouquinho, sempre bom. Embora esteja muito quente lá agora. Mas, então essa abertura de conta ela pode ser feita na internet. Né? Eu conversei com o seu Antônio também hoje, mais cedo. Então a gente pode fazer isso. Aqueles que quiserem fazer, depois vem falar comigo, pega o meu contato e eu dou uma força lá com a nossa equipe digital, tá bom? Os produtos, marketing digital, nós temos o portal do BB Américas, estamos em mídias sociais, estamos no LinkedIn, acho que Facebook e no Instagram também. Tá, essa aqui é um pouquinho dos demographics, né, do nosso banco. Hoje nós somos 18 países representados lá no banco, então
bem... A gente acha que chegando no Brasil vai falar só português, mas acaba que o inglês é uma língua em comum ali, né? Senão fica muita gente fora. Então somos 18 países, 115 funcionários atualmente, e o legal aqui, ó, 75 mulheres e 40 homens. So, yeah, go women. You know, rule the world. What can I say? Por favor. Nós temos hoje 5 agências. E algumas pessoas perguntam, nossa, mas só 5 agências? Gente, quando vocês vão no banco hoje? Dificilmente nós temos clientes vindo ao banco. Vem, obviamente, o cliente que é o turista, né? Que ele está lá passeando, esse acaba indo um pouquinho mais para abrir conta ou para fazer, de repente, uma operação. Mas o cliente doméstico, esse mesmo faz geralmente as coisas, tudo online. Nós temos 5 agências na Brickell, que é onde fica o headquarters, onde eu fico. Nós temos Boca Raton, Loudhouse Point, Orlando e Aventura. E temos a nossa agência digital, que hoje é a que mais cresce, na verdade. É onde são abertas a maioria das contas, porque tudo está sendo feito online. Então aqui é aquela questão dos ativos. Nós estamos caminhando para 764 milhões. Também equivoquei, já fechamos o ano passado em 685. Então é um banco, assim, é um case study de sucesso mesmo. O banco tem progredido, o banco está dando certo e as projeções elas têm sido, na verdade, ultrapassadas. Alex, por favor. Pode passar o próximo. Pode passar. Eu quero chegar na parte, na verdade, pode passar de novo, desculpa, gente. Tá, essa parte, produtos. Então hoje o Banco do Brasil Américas, ele oferece para os correntistas conta corrente, conta com remuneração, que são money market, savings, certificate of deposit, são os CDBs. Nós também fazemos financiamentos imobiliários, financiamento de veículos, que também já foi conversado aqui com alguns de vocês, cartões de crédito e demais serviços online. Para a empresa, conta corrente, mesma coisa com remuneração, cartões de crédito empresariais, financiamento, que essa é a minha parte, gerenciamento financeiro e serviços, merchan, payroll, a gente oferece tudo isso no banco também. Então, na questão do financiamento imobiliário, o banco a gente financia até 30 anos, sendo que... pode passar para o próximo. Então, o banco hoje, a gente... Vamos falar do comercial, tá? Primeiro. O comercial, a amortização dos empréstimos comerciais, ela é de 25 anos. Mas o tempo do termo do financiamento é até 10 anos. Tá bom? Tá ok? É sempre atrelado, se for um imóvel comercial, ele está atrelado com, e está alugado, por exemplo, com o aluguel. Se é para uso próprio, aí é completamente atrelado a fluxo de caixa, que a professora estava falando. Então, hoje a gente está, a nossa taxa de juros está entre 5,5 a 6,5, sendo que são 5 anos fixos nos primeiros 5 anos. No sexto ano, primeiro mês, há uma revisão, um reajuste, e fica fixo por mais 5 anos. No final dos 10 anos, ou você liquida a dívida ou você refinancia. Aí fica ao seu critério. O amount, né, o quanto a gente pode financiar, ele é discutido caso a caso, porque vai ser tudo baseado na questão de fluxo de caixa e da propriedade em si. E se for uma linha de crédito para capital de giro, aí é fluxo de caixa, 100%, que a gente analisa. A gente faz um loan to value de até 75%. E só uma coisa importante também, aqui nesse caso a gente pode emprestar, o BB Américas hoje está autorizado a emprestar até 14,5 milhões de dólares por CNPJ, por Tax ID. Esse é o nosso limite, mas toda vez que esse limite ele é ultrapassado, nós trazemos outros bancos para participarem conosco. Então, a gente não está limitado a isso. Exato. O Debt to Service Coverage, a conta é assim. Quando o banco, os analistas, eles pegarem e fizerem todos os spreads, né, pegar toda aquela planilha, colocar todos os números,
o número mágico é 120%. Então é assim, para cada dólar que você vai pegar emprestado do banco, você tem que, líquido, está fazendo 1,25 dólares. Então essa é a conta. Então vai ser baseado nisso que a gente vai poder definir o quanto a gente vai emprestar. Porque muitas vezes as pessoas elas falam, eu estou comprando um imóvel de 1 milhão, eu quero 750. Mas a hora que a gente vai ver quanto que aquele imóvel, né, se for para investimento, ele está rendendo, eu só posso emprestar até 650, ou seja, 65%. Então, essas duas coisas, elas andam hand to hand, elas andam bem amarrado, tá bom? A taxa de juros está atualizada? Está atualizada, mas de novo, a gente analisa caso a caso. Hoje, porque lembra de uma coisa, eu não sei aqui em Nova York como que está essa questão de taxa de juros, se baseiam pelo Prime ou pelo Live. É mais baixo. Porque tudo depende do negócio, depende de questão do fluxo de caixa também. E assim, o Banco do Brasil Américas é um banco, é um community bank, tá? Nós não somos um Chase, um Wells Fargo que são monstros. Então, às vezes a gente não consegue competir com eles na questão de tarifa, de taxa, mas nós conseguimos competir em questão de... nós fazemos coisas que eles não podem fazer, por exemplo, emprestar para estrangeiro. Tem muitos bancos, agora não sei se o Chase, não lembro agora, mas muitos bancos, o estrangeiro chega e fala, não, você não tem crédito ainda, você não pode emprestar. O Banco do Brasil Américas, sobretudo para brasileiros, a gente entende essa questão. O cara chegou ano passado, não vai ter crédito ainda, formado assim, forte. Então o Banco do Brasil entende isso, o Banco do Brasil usa o imposto de renda lá do Brasil dele para analisar a parte dele. E também agora vamos analisar como a gente pode aplicar isso no caso no business mesmo dos Estados Unidos. Pode ser um business que ele comprou, como pode ser um business novo. Então essa taxa, assim, para alguns segmentos, que nem multifamilies, que estão em áreas, em comunidades carentes, assim, que entram o CRA, que é aquele crédito, a gente pode mexer um pouco mais para baixo dessa taxa. Mas assim, a gente faz geralmente o que os bancos maiores eles não podem fazer. Então, por isso que às vezes parece ser mais caro, mas para uma pessoa que não conseguiria nunca, entendeu? De repente, a pessoa que veio do Brasil ontem, a gente consegue fazer. Então, compensa, né? Compensa. É claro, porque você está alavancando, você está leveraging. Em vez de você ter $1 milhão, em vez de colocar $1 milhão e comprar propriedade, você vai colocar de repente 300 mil e o banco vai te dar os 700. Então você ainda tem aquele dinheiro, você aplica o seu dinheiro para ter uma outra rentabilidade em outro lugar, você está diversificando. Tá? Uma coisa importante o reajuste máximo é de 2% a cada ano e de 6 anos durante a vida do empréstimo, durante os 30 anos. Tá? Então, no máximo que vai poder chegar hoje, por exemplo, se você pega essa que está mais baixa, que é 4,9, então nunca vai poder passar de 10,9 na vida do empréstimo. De novo, você pode falar, mas eu acabei de financiar a minha casa e eu peguei 3,75. Tá? Provavelmente é porque você já mora aqui há um tempo, você tem um credit score alto, relativamente alto, e aí você vai através das instituições convencionais. A pessoa que está chegando aqui, ou que nem mora aqui, vem só para ter uma segunda casa, ou de repente para investimento, a gente vai fazer toda a análise baseada no imposto de renda do Brasil. E não vai nem precisar pagar a tradução juramentada. Então, nesses casos, e outras pessoas, eu faço 5 anos. Fez 5 anos, entendeu? De repente a pessoa vende, ou a pessoa depois renegocia, ou no 5º ano ela veio para cá, chegou ano passado, não tem crédito. 5 anos depois, agora ela tem crédito. Então ela vai, busca uma outra instituição financeira e refinancia. Isso para a gente que mora aqui, para todos nós. Eu acho que é tão bonito ver um brasileiro que deu certo, né? Do nosso povo que está dando certo, o cara que está conseguindo. Sabe, meu cliente que consegue uma tarifa menor, parabéns, eu acho que é porque deu certo. Então, agora vamos passar, faz o referral do teu amigo, que ainda não tem isso. Então é assim que a gente vai, né? A gente tem que ficar feliz pelos outros, né? Não ficar só, não, o cara foi embora. Bom, enfim. A gente financia, isso aqui é residencial, a gente financia sem multa de pré-pagamento. Tá? Então comprou, deu 1 ano, não, ganhei na loteria, quero pagar. Não vai ter nenhum pre-penalty.
Então a pessoa pode pagar. No comercial, via de regra, praxe no mercado, 3 anos, 2 anos e 1 ano. Então 3% de multa pré-pagamento no primeiro ano, no segundo ano 2% e no terceiro ano 1%. Depois não tem mais. A segunda propriedade da pessoa aqui nos Estados Unidos, ela será considerada como investimento, tá? E como vocês veem aqui, o loan to value, quando é uma casa, um single family home, a gente financia até 70%. Se é um apartamento, 65%. E quando é uma propriedade de investimento, 50%. Essas taxas, elas estão atualizadas e o sul da Flórida, tá? Orange County, que é um condado que fica ali em Orlando, onde pessoas residem mesmo. E no Central Florida é onde as pessoas têm mais propriedades de investimento, que fazem Airbnb, aquelas coisas, por isso é um pouquinho mais caro. Então você pode ver a diferença de tarifa. E na verdade o LIBOR deu uma baixada, então essas são as tarifas novas. Financiamento de carros. De novo, se vocês moram aqui, se vocês são residentes, vocês de repente conseguem um financiamento a 4, 3, 2% ou 0%. Mas lembre-se, um dia vocês chegaram aqui, vocês não tinham nenhum histórico de crédito. E não sei se alguém passou por isso, mas lá na Flórida é muito comum. A pessoa vai para comprar o carro, quero financiar, 18%. Aí a pessoa fez, depois vai para o banco, vocês por acaso tem carro novo, 8,5%. Aí na hora, cara, a primeira pessoa leva um choque, né? Cai uma lágrima, depois vamos refinanciar para a pessoa. Mas 8,5% para carros novos e 9,5% para carros usados até 2 anos. O carro tem, então seria 2 carros de 2017. Mas isso aqui tem crescido muito no banco, né? Mesmo porque tem vindo muito brasileiro. Então, o brasileiro quer comprar carro, o brasileiro quer construir crédito, uma vez que ele tem o Social Security. Então, e vocês, de novo, é que eu não sei quantas pessoas estão chegando agora que estão aqui há um tempo, mas a questão de crédito é muito, muito importante. Então, é super importante. Aí o brasileiro vem, às vezes, com a mentalidade de, eu não devo nada, eu pago tudo em cash. Não, tudo eu tenho quitado no Brasil, pode me dar o crédito. Eu falei, esse é o problema, cara. Aqui você não é assim que funciona. Aqui você tem que ter dívida para você poder gerar crédito. Né? Exatamente. E quando a gente fala, é o histórico de crédito, quando a gente fala de empréstimos comerciais, quando é tudo que é comercial, você comprou uma propriedade, você está pagando juros, boa parte daqueles juros você consegue deduzir no imposto de renda. Então, a pessoa que sabe trabalhar com crédito aqui nos Estados Unidos, a probabilidade dela ser bem sucedida ela é bem maior do que uma pessoa que vem e compra cash, porque você não vai deduzir o que no final do ano. Limita muito. De abril para maio, fazem 2 meses, nós trocamos o nosso core system. Tá? Se você já é um correntista, você viu toda a mudança aqui para você. Se você não é ainda, e vai ser semana que vem já, você vai ver que o nosso sistema ele é excelente. Ele compete assim, com os maiores bancos. Então, a gente, com essa mudança, essa migração de core system, houve redução de custos e automação, o que proporciona para o Banco do Brasil dar-lhe uma taxa melhor de juros, tanto num eventual empréstimo, quanto nas aplicações. Tá? Aberturas de conta pela internet, como eu mencionei para vocês. Produção e entrega de cartões no Brasil. Então, hoje, a gente consegue produzir os cartões de crédito e de débito no Brasil. Então, a pessoa abriu a conta online na segunda-feira, bem provável que na quinta-feira ela já está com o cartão de débito na casa dela no Brasil, independentemente de onde ela estiver no Brasil. Automação nos alertas de fraude, então a gente é muito forte com isso, sobretudo que nós entendemos a natureza, o brasileiro viaja muito, às vezes fica muito exposto ao pessoal a roubo, né, de informação. Então a gente melhorou bastante essa questão de automação dos alertas de fraude. Novas soluções no online, você consegue fazer wire transfer pelo seu celular hoje. Se você está no Brasil e você tem uma conta no Banco do Brasil lá e quer mandar dinheiro para o Banco do Brasil
Américas, onde eu trabalho, você consegue mandar $12.000 através do seu celular por mês. Então até $12.000 por mês você consegue, sendo que são $3.000 de limite diário. Mas você faz isso hoje pelo celular, ou internet. Ou internet, ou internet. Se for mais do que isso, aí você tem que ver com o seu gerente lá. Daqui para o Brasil, pela internet você consegue mandar até 50, sozinho, né? Fazendo online, até $50.000 por mês daqui para o Brasil, através do BB Remessa, ou você entra no nosso... nós temos um canal, é um e-mail que você fala direto com um gerente de processamento de wires, e vocês, aí é ilimitado. Vocês mandam wire... Sim. Quem tem conta no Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, poderia movimentar qualquer situações no Banco do Brasil daqui? Não, porque são dois bancos diferentes. O BB eu não tenho acesso a nada do sistema do BB lá do Brasil. Da mesma forma que eles não têm acesso a nada do BB Américas. Nós somos uma subsidiária com um sistema diferente, regulados por órgãos diferentes. Nós somos regulados pelo FDIC e estamos, tem inclusive o insurance do FDIC até 250 mil por conta. Então são coisas distintas. E transferência de um banco diferente do Banco do Brasil para o Banco do Brasil Américas? Pode ser, sem problema nenhum. Internet também normal? Aí depende do seu banco. Tá. Entendeu? Do nosso banco... Funciona, né? O TED, você faz o TED lá e cai na... Correto. Do seu banco, do Banco do Brasil Américas, para qualquer outro banco, é como vocês fazem hoje. Na conta onde vocês tiverem, Bank of America, Chase, é igualzinho. Agora, do Banco do Brasil Américas para o BB, então a gente tem essa parceria com o BB, você consegue pela internet de novo, sozinho, fazer $50.000 através do BB Remessa. Aquela pergunta-chave, pergunta golden question. Se nós aqui queremos comprar propriedade no Brasil, vocês financiam? Não financiamos, porque somos um banco americano. Então a gente só financia nos Estados Unidos. Agora, quando você chega no Rio de Janeiro, você querendo tirar dinheiro, se você abrir uma conta, você pode sacar dinheiro? Pode. Pode. Pode, da mesma forma, de novo, que na conta, como se tivesse Bank of America, você vai pagar uma taxa, né, uma tarifinha ali da máquina, mas você... Exatamente. Aí, pode, pois não. Desculpa, Não. Mas é uma pergunta. A minha maior dificuldade é abrir conta no Brasil. Tem várias contas aqui, mas muitos estrangeiros estão aqui, a gente não tem história nenhuma no Brasil, vamos supor. E como é que abre uma conta no Brasil? Tem como você ajudar ou não? Não tem. Porque eu cheguei lá, mostrei as contas daqui, eles me disseram, você não ganha nenhum salário mínimo aqui, eu não posso te dar, não abrir uma conta para você. Aconteceu comigo a mesma coisa, eu agora abri uma conta no EGSBC e o Citibank fechou no Rio. Fechou. Exato. Aí eu cheguei lá agora, eu não sabia. Aí eu perguntei aos meus amigos, não, aqui no EGSBC é Bradesco agora. Eu não sei ainda, porque eu ainda não fui, só vou... É isso mesmo, então... O cartão que você fornece, bom, é que nem o Chase, dá para usar lá, Exato. mas tem algum diferencial, é aceito como um cartão nacional lá, alguma coisa? Não, é um cartão americano. Mas Lembre-se ele que funciona internacionalmente. Funciona normal, exato. Não, mas tem conta quando você vai comprar passagem aérea interna, coisa assim, você tem que ter um cartão do Brasil para comprar, senão você não compra. Cartão de crédito, Entendeu? Tem que ter um Não, cartão tira lá. umas fotos do teu cartão. mas Se for Tira foto do teu cartão, ele não pode vender. consegue qualquer um. É uma venda diferente das Já passagens. perdi passagem, já perdi passeio tudo mais por causa do paguei Mas assim, sim. Mas então, de novo, o Banco do Brasil Américas é um banco americano. Então a gente funciona da mesma forma que qualquer outro banco americano funciona no Banco do Mas é um Brasil. cartão internacional para a pessoa poder usar lá? Correto? Sim. É só ligar e liberar, né? Como você já é procedimento normal. Agora, uma coisa que é legal assim para vocês que trabalham, que tem clientes brasileiros que estão chegando agora, às vezes há uma dificuldade gerada por alguns bancos, não consigo abrir conta. Sim, ótimo. Gente, o BB Américas oferece essa solução para vocês, tá? E para os seus clientes. A gente abre conta, de novo, atendimento é em português, 24 horas.
sabe? Tem cartão de débito, tem cartão de crédito. Obviamente, a pessoa que está chegando agora, de novo, não tem como a gente puxar o histórico de crédito. O que a gente faz? A gente faz aquela conta assegurada, né? O cartão de crédito assegurado. Deixa-se ali X dólares investidos e a gente dá aquele valor em crédito para a pessoa. É assim que não se pré-pago, mas e assim que se faz crédito. Exato. Exatamente. Eu fiz isso aqui quando eu cheguei. Não, todo mundo, eu também. preciso. Alex, deixa eu saber se tem mais algum slide. Pode, aí tira um vídeo, mas a gente já falou tudo, pode passar. Bom, nós somos rated 5 stars. Nós temos muitos awards, foram dados a é o máximo? É o máximo, né? Não é de 10, né? Não, nós somos assim, quando nós pegamos o banco, se eu não falar que a gente estava negativo algumas estrelas, acho que a gente tinha uma. Né? E no decorrer desses 7 anos, hoje nós somos 5 stars, já há uns 2, 3 anos. Shooting star, né? Pois é. Mas Tem que fazer propaganda de vocês no local business, no newspaper, vamos dizer, New York, em Manhattan, porque eu nunca ouvi falar disso. Pois é, porque estamos na Flórida e imagina, nós agradecemos a oportunidade, né, do consulado, do convite. É sempre um prazer estar aqui junto, né, do Jorge, Banco do Brasil, New York. E eu estava falando para o Jorge, de repente está tão sério, vocês mandam tanto business para mim lá, que daí eles falam, poxa, vamos abrir um branch lá em Nova York, aí eu mudo para cá. Eu gostei. Eu gosto muito daqui. Tá? Eu também. Mário, só tem uma pergunta. Pois não, Mário. Para quem quer fazer o financiamento de carro pela internet, ele faz tudo depois de contato com vocês ou só vai na internet mesmo? Quando é financiamento de carro, é tudo online. Você chega, você preenche, faz tudo online. Aí, obviamente, uma pessoa, um gerente entrará em contato com você por telefone. Não é necessário ser correntista do banco? Como? Não é necessário ser correntista do banco para fazer o financiamento? É necessário, porque abre uma conta, exato, porque sempre é débito automático da conta. Essa é uma das coisas que a gente faz questão de ter a conta do cliente para poder já pegar o dinheiro todo mês. Puxa, muito obrigado, Samuel. Agradecer também. Eu e Ricardo nos conhecemos em 2013, eu sou consultora financeira, trabalho para brasileiros que querem investir nos Estados Unidos há 14 anos. E em 2013, quando eu vim para os Estados Unidos, eu conheci Ricardo no curso de inglês de business e ele já tinha um negócio. E a gente conversando, eu falei, Ricardo, eu queria muito, apesar de ser consultora financeira, eu queria muito empreender nos Estados Unidos. E eu queria aproveitar a sua experiência para você me dar algumas dicas. E na época, eu estava abrindo uma empresa de refrigeração com um sócio e eu não sabia nada, como abrir, tudo isso aqui que vocês estão tendo acesso hoje, na época não tinha. E me juntei com o Ricardo e a esposa dele e a gente começou a fazer uma parceria, que gerou outros negócios, a gente abriu outra empresa junto como sócios, e a gente fez vários negócios ao decorrer desse tempo. Ano passado, eu saí da empresa que eu trabalhava há 14 anos, né, como assim, exclusiva deles, e abri minha própria empresa, que é uma empresa de consultoria para investimentos para brasileiros que estão no Brasil e querem investir nos Estados Unidos. E a empresa foi aberta ano passado, essa outra empresa minha, que se chama Navy Invest. Então agora eu sou uma empreendedora 100% livre para falar do meu negócio, não sou vinculada hoje a nenhuma instituição. E o que a gente queria falar hoje um pouco sobre, para quem está empreendendo, são sobre parcerias. Nós brasileiros não somos tão acostumados, a gente vem do Brasil desse sistema de competição, de uma economia frágil, então a gente meio que a gente olha outro brasileiro como concorrente. A gente nunca olha outro brasileiro com a possibilidade de fazer negócio, de fazer parceria, de se unir. Então o que a gente sempre fala nos eventos aqui do consulado olhe sempre o brasileiro como um parceiro de negócio. Porque se a gente olha aqui as outras comunidades, a comunidade chinesa, a comunidade judaica, por que eles são tão fortes, estão ganhando dinheiro e são uma comunidade assim, respeitada? Se a gente vê no feriado judeu, a gente vê a Century 21, B&H, várias lojas gigantescas na cidade fechadas em dia de feriado judeu. Por quê? Porque judeu faz negócio com judeu primeiro e depois eles juntos brigam
com o resto do mundo. A gente está hoje na maior economia do mundo e a gente está comendo um pedaço pequeno do bolo porque a gente acaba sendo um reflexo do que é o Brasil, do que é a política do Brasil, né? Então, a nossa ideia é, como eu e Ricardo, nesses últimos 5 anos, a gente fez tantos negócios, a gente participa de conferências e a gente faz muita parceria junto. A gente queria deixar essa mensagem para vocês que estão aqui hoje, de se unir como comunidade, de participar dos eventos, de apoiar, de indicar, porque fortalecendo a comunidade brasileira que a gente fortalece o ciclo. Desde o pequeno, se a gente fortalece o grande, que contrata o médio, que ajuda o pequeno, a gente cria um ciclo de prosperidade que todos ganhem. Então, a nossa ideia aqui hoje é passar essa mensagem. Muito bem. Eu queria falar um pouquinho, meu nome é Ricardo Rosa, eu faço parte do Petisco Brazuca, eu acredito que alguns de vocês já devem ter ouvido falar. Eu comecei como empreendedor no Brasil, me mudei para os Estados Unidos. Comecei aqui, óbvio, não tinha o planejamento de trabalhar ou fazer algo do tipo, vim para estudar. O negócio ele acabou surgindo, enfim, de uma ideia que a gente teve na casa de amigos. A gente começou na cozinha de casa. O Petisco Brazuca ele é um aplicativo. Hoje a gente tem um restaurante, tem uma fábrica com capacidade de produção de 1,5 milhão de unidades por mês. A gente entrou recentemente numa feira, que é uma das maiores feiras de gastronomia dos Estados Unidos, que é a Smorgasburg, competindo com 1.000 empresas que aplicam por ano. Entraram esse ano 25 empresas. E a nossa, somos os únicos brasileiros representantes na Smorgasburg, uma feira que está no Japão, que está enfim, acabou de abrir no Brasil, tem na Califórnia. E tudo isso foi possível porque a gente conseguiu fazer parcerias e realmente, como a Verena falou, não enxergar o brasileiro como um potencial competidor. Porque o interessante é que a gente tem uma visão de target como Estados Unidos, e não só como comunidade vivendo do mercado da saudade, né? Vendendo os produtos que a gente vende apenas para os brasileiros. Os brasileiros eles vão servir como uma base para sustentar. A gente começou na cozinha de casa, foi para uma cozinha comercial. Graças à nossa base de clientes, durante 4 anos, a gente conseguiu ter corpo para fazer um investimento de $200 mil, abrir a nossa loja, enfim, trazer os equipamentos necessários para profissionalizar o negócio. Então, os Estados Unidos ele te oferece toda essa estrutura, buscando informações, parcerias, e o recado que a gente tem para deixar é justamente esse, parar de comer esse pedaço do bolo e tentar comer o bolo inteiro. Então, e o bolo inteiro é os Estados Unidos. Então, a gente tem 1,5 milhão de pessoas vivendo aqui, os brasileiros, né? 1,5 milhão, e tem 300 milhões de americanos. Então, o potencial mercado que a gente tem é muito maior. O produto brasileiro ele é de extrema qualidade, é super bem visto. O público americano adora o produto. A gente faz um sucesso enorme na feira que a gente participa. Enfim, e é esse o recado que a gente tinha para deixar para vocês. Buscar mais parceria e menos competitividade. Vou agradecer ao Renato também, que ajudou muito. Renato, parabéns, ó. Parabéns. Nos vemos no próximo, tá? Então está encerrado. Muito obrigado. E até a próxima.